Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Padre Helder ainda está atendendo confissões aqui na secretaria. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje, dia desses dois grandes apóstolos. Também, seguindo nossa tradição, novena perpétua, a Virgem, dedicado à Virgem Maria, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Grande alegria celebrar esses dois apóstolos e nos perguntar qual é a dinâmica da igreja. Como deve ser, como aconteceu. E os evangelhos, em especial, mostram bastante essa realidade desta dinâmica, de como viver como discípulos. Temos, graças a Deus, a história de muitos santos, mas em especial, e se destaca, a vida desses que conviveram com Cristo. Só grandioso motivo, imaginem nós ter esse dom, essa alegria abundante de conviver no tempo de Jesus. Os apóstolos tiveram. E é interessante que a palavra de Deus foi bem específica, que em meio à multidão, em meio a muitos discípulos, Jesus escolheu aqueles que ele quis, os 12, aquele da vontade dele. E é interessante que ele estava como que preparado para isso. Imaginem vocês, tudo aquilo que Jesus ia fazer, ia tomar de decisão. Ele passava a noite em oração na montanha. Eu acho que se prestássemos bem atenção no Evangelho, já perceberíamos um pouco a dinâmica de Deus, a dinâmica da igreja.
a dinâmica dos discípulos de Jesus, que foi a dinâmica que os santos viveram e assim se tornaram o que são hoje, santos, reconhecidos pela igreja. Não que não tem outros santos, lógico, até nos tempos de hoje temos muitos que vivenciam isso, às vezes na calada, no silêncio do quarto, em casa, na oração diária, nas confissões, aqueles que não têm medo de viver intensamente a vida sacramental, seja no matrimônio, seja na consagração da vida por completo. Percebemos assim então esta dinâmica, como que ela é feita? Os apóstolos estiveram com Cristo. Esse é o primeiro passo. Não tem como ser um evangelizador, não tem como ser um missionário, não tem como dar testemunha de Jesus, se não experimentamos o estar com Ele. Não adianta. Precisamos sim estar com Cristo. Hoje ainda mais especial, de maneira sacramental. Quantos de nós perdemos essa oportunidade, seja por orgulho, seja por medo, seja por vergonha, de receber Jesus na Eucaristia? Ou se tiver alguma coisa que impeça, medo de decidir, só para estar com Jesus. Isso é muito importante. Estar com Cristo, rezar. É lógico que eu falo aqui de maneira oficial no sacramento, mas na oração do terço, numa visita ao Santíssimo, à noite em casa, no silêncio, ter o altar ali com o seu santo de devoção, com uma cruz, e se ajoelhar e ter esse diálogo, esse momento especial com Jesus. Os apóstolos tiveram isso. Quando foram escolhidos em outro momento do Evangelho, os 72, aqueles que foram em missão para pregar a palavra, foram também primeiro estar com Jesus, estar com Cristo. Então não tem como se dizer discípulo de Jesus, apóstolo quer dizer enviado, né? Você vê que primeiro discípulo, depois apóstolo, o envio é posterior. Primeiro estar com Jesus, depois ser enviado para evangelizar. E a evangelização acontece, lógico, na família, em casa. É o primeiro lugar de evangelização. Olha que trecho, por exemplo, interessante, como nós somos chamados por São Paulo. Sois da família de Deus, vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal, ou pedra fundamental, fundante. Nós somos dessa família de Deus, mas não tem como ser família de Deus lá fora, se não é família de Deus no aqui, no estar com Jesus. A própria Virgem Maria, e não tem como deixar de falar dela, nos dá esse exemplo. Ela que esteve tanto tempo com Jesus, primeira evangelizadora, mostrou com a própria vida
o estar com Cristo e o ser enviada por Ele. Pelo próprio Filho ela foi enviada, por Jesus. Hoje, por intercessão da Virgem Maria, Virgem do Perpétuo Socorro, meus irmãos e irmãs, e pela intercessão destes grandes homens, apóstolos de Deus, peçamos o dom, peçamos a alegria de rezar, de estar com Jesus, de experienciar o momento de oração e a partir daí a alegria de evangelizar, de anunciar o nome de Cristo a todos os povos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.